Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para a tenda filosófica, conversas por uma estética da vida viva. E nós temos, no nosso ativismo delicado, 4 atividades nesse primeiro semestre. Artes manuais de gênero, um grupo de estudos, tenda filosófica, essa começa agora, roda de beguines, afiação como modo de existir e o valor do feito à mão, a questão do preço, que também é um grupo de estudos que a gente tem feito. Bem, vou contar então um pouco dessa tenda, dessa ideia inicial. Tem um programa que eu gosto muito, comandado pela professora doutora Fernanda Carlos Borges, que chama Barraco Filosófico. E aí eu estudo com ela é uma pesquisadora muito potente. Aí eu disse, vou fazer uma tenda, para não fazer um barraco, porque a questão do barraco é você criar atrito, você armar um barraco, vamos armar uma tenda. E aí foi que resolvemos armar a nossa tenda. E nessa armação da tenda, apareceu, então, uma referência que a própria Fernanda trouxe, que é o Ângelo Gaiarsa, nesse livro A Estátua e a Bailarina. Olha o que ele traz aqui. Ele vai dizer que ele trabalha o conceito de tenda muito próximo do que a gente trabalha o nomadismo no Deleuze, que a gente trabalha isso. Sabe que nem flash mobile? Alguma coisa que estava solta, de repente você arma a tenda, conversa, constrói um pensamento, um movimento provisório e desarma também. E a Fernanda também, ela tensiona o conceito de tenda com o de templo. O templo é aquela coisa rígida, constituída. A tenda é um movimento, digamos assim, leve do pensamento. Mas não é por causa que é leve e, digamos assim, tem essa mobilidade que não é acolhedor. Olha só essa tenda por dentro, que delícia. Quem quiser saber mais do conceito de tenda, é só ir lá no Legado Gaiarsa, na Filosofia em Movimento, que é o canal da Fernanda Carlos Borges. Esse aí do lado, conversando com ela, é o Nadish, que é filho do Gaiarsa. Né? O Gaiarsa completaria 100 anos esse ano. Muito bem. E para armar nossa tenda, para armar uma tenda, basta ter vontade. E aqui a gente tem tendas de vários tipos, inclusive essa tenda que arma na beira da praia para bater um papo. Para quem quiser também, tem a Escola da Tenda. Ainda não começou, não. Projeto da Fernanda Carlos Borges, que eu não estava sabendo da Escola da Tenda, porque eu não tinha divulgado quando a gente resolveu armar a nossa tenda filosófica. E armar tenda é coisa que todo mundo sabe desde pequenininho, né? Não? E lógico que para armar uma tenda, é melhor a gente montar essa tenda juntos. Então, eu vou apresentar para vocês umas companhias que eu tenho aqui. A ideia do nosso projeto é, uma vez por mês, a gente monta a tenda. E cada vez, uma de nós, que eu já vou dizer quem é, vai trazer a temática. Mês que vem, vai ter a tenda da Lulessa Ventarola, professora mestre, residente lá em Portugal. Depois, a Aline Picard, depois, a Andréa Cordeiro, a Carolina Duarte, a Paula Flores e, hoje, março, temos a professora mestre Cláudia Soares, especialista em psicopedagogia institucional, com projetos em classe hospitalar, brinquedotecas e na geriatria. Gestora do programa Intergeracionais da Universidade de Granada,
na Espanha, mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo, mestre em reiki, terapeuta floral, terapeuta antroposófica, bordadeira, atua com as artes manuais associadas às outras terapias, na produção de um cuidado de si e do outro, no estúdio Conexão Corpo, e é docente da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Muito bem, hoje ela vai apresentar para nós Vestir o Corpo, Singularidades. Eu fiquei pensando sobre esse assunto dela, que é a produção da diferença. Ela vai contar para nós. Então, quero trazer aqui a nossa turma. Deixa eu ver. Onde é que eu coloco isso? Aqui, pronto. Opa, assim. Estamos aqui. Boa tarde, queridas. Muito bem. Vamos escutar a Cláudia trazendo, então, a Vestir o Corpo. Deixa eu trocá-la de lugar aqui. Pronto. E colocar assim. A ideia, gente, é que a Cláudia apresente e depois a gente comente, tá bom? Muito bem. Quer montar a nossa tenda, Cláudia? Opa, vamos lá. Que alegria poder montar essa tenda aqui junto com gente tão boa. Então, obrigada pelo convite, Nina. Foi muito bom poder pensar nisso, né? Durante o mês de março aí, pensar como a gente ia armar aqui a nossa tenda. Então, eu trago para esse primeiro aqui encontro nosso, um tema que eu tenho pensado a partir do meu mestrado. Eu, no mestrado, trabalhei com a questão do bordado coletivo, e eu tive um encontro potente com a filósofa canadense Erin Manning. E aí eu fui buscar o conceito de gesto menor lá com ela, nesse livro. A gente ainda não tem a tradução dele, mas eu acredito que logo ele será lançado aqui no Brasil. E aí, trabalhei com esse conceito do gesto menor, terminei o mestrado, e no mestrado eu conheci uma pessoa bem interessante, a Sueli Tonark, que trabalha com moda. Então, ela pensando a moda e o envelhecimento. Ficamos amigas e este ano, aliás, o ano passado, ela já me convidou para pensar essa questão da moda, porque sair desse lugar comum, quando a gente fala em moda, associar ao envelhecimento. Então, nós fomos pensando como trabalhar moda com os nossos autores de referência, que coincide aí com que a Nina trabalha também, algumas das queridas que estão aqui, e a gente começou a fazer essa pesquisa. E aí eu me lembrei da Erin Manning, que neste livro do Gesto Menor, ela vai trazer uma design de moda e trabalhar com essa questão de como produzir, sair do senso comum e a produção da diferença no tema da moda. E pensar em moda nos remeteu, a gente teria que pensar no corpo, então nós até montamos um primeiro curso, que já foi realizado no Instituto Adelina, onde a gente dividiu os encontros em que corpo é esse, que a gente fala, né, quando eu estou pensando no vestir. E aí a gente queria também trazer a questão que não era a moda, né, não era o vestido, a calça, o sapato, é essa questão do vestir. Como vestir um corpo? Mas então, de que corpo a gente fala? Que corpo é esse que a gente está querendo vestir? Até porque nós duas somos da gerontologia, então pensar no processo de envelhecimento, né, desde do início da vida até o final, como que seria essa questão de vestir o corpo e pensar que quais são essas malhas de poder que atravessam o corpo, porque hoje a gente vê essa questão dos discursos, né, na sociedade contemporânea, sim, tomando o corpo, colocando ele num lugar de controle,
e a moda também passando por aí. Então, como é que esse corpo tem que modelo de corpo para eu vesti-lo, né? A gente foi fazendo esse paralelo. E quando a gente foi ler um pouco da Erin Manning, ela traz a design Rei Kawabuko, uma japonesa, e a Erin vai trabalhar com a questão do gesto menor e falar dessa produção de diferença, e ela traz também o conceito de arquitetura processual de um casal de arquitetos. Então, eu queria trazer aqui algumas imagens para vocês. Então, começando primeiro com a imagem que nós trouxemos para o curso, Vestir o Corpo, Singularidades. Pensamos que corpo é que a gente vai colocar, como vai colocar essa questão do vestir, né, o que seria vestir esse corpo. Como eu sou uma apaixonada pelo Kazuo, eu falei, vou procurar uma imagem dele, ver o que eu tenho, porque ele vai falar, né, vai trazer essa questão do corpo na dança, no butô, dançou até o fim da vida, morreu com mais de 100 anos, o corpo já não conseguia mais dançar, mas ele na cama, ele dançava com as mãos, que o butô tem muito isso, né, dessa expressão com as mãos, e aí a gente resolveu trazer essa imagem, que tá, né, esse kimono, esse corpo velho, e a gente está vestindo ou está desvestindo, o que é isso, e lançamos essa proposta de curso. Por incrível que pareça, essa imagem já causou um burburinho. Então, pessoas que começaram a mandar mensagem, ou para o Instituto Adelina, ou no particular para mim, para a Sueli, como que a gente ia falar de vestir o corpo, pessoas que estão estudando a gerontologia, tal, pensando a velhice, colocar um corpo desse. O que era isso? Falar de moda e colocar um corpo desse. Essa expressão facial de angústia, de sofrimento, dor, esse corpo feio, então já foi, assim, tema, né, para a nossa pesquisa. Como as pessoas, elas, quando olham uma imagem, já tem essa repulsa, né? Bom, eu recuso até entrar em contato com isso por conta da imagem que foi colocada, porque algumas mulheres não fizeram o curso e quiseram deixar claro isso, que era por conta dessa divulgação. Mas, enfim, realizamos o curso, mais de 20 pessoas se inscreveram, e aí a gente foi trazendo a questão dessa design, né, da Rei Kawakubo. Então, pode passar, Nina, por favor. Essa é a Rei Kawakubo, japonesa, e pode passar, por favor. Então, a Erin, no capítulo em que ela vai falar disso, ela já começa com essas duas citações. Então, ela fala que a Rei Kawakubo diz o seguinte: minha intenção não é fazer roupas. E aí, ela também coloca essa citação dos arquitetos, desse casal, né, da Gins e o Arakawa. Alguns moldes conservam as coisas separadas. Então, isso já para começar essa escrita. Vamos lá, Nina. Então, ela vai dizer que ela corta nessa design, quando ela está pensando nessa roupa, ela vai e corta até inventar o novo. Então, tem muito isso que ela vai trazendo, que conversa com a nossa filosofia do Deleuze, da produção da diferença, que é produzir o diferente tem essa questão da repetição, é cortar, cortar, cortar,
até inventar o novo, tá? Então, ela vem com isso e ela quer quebrar essa ideia de roupa, tá? E aí ela vai falar que as roupas não são categorias pré-determinadas, mas proposições segundo as quais um corpo é convidado a se reinventar continuamente. Então, é uma roupa aí que ela vem, né, com uma proposta que não é para mostrar mais esse corpo, para ressaltar partes do corpo, mas ela quer que esse corpo, ao entrar em contato com essa roupa, ele também se modifique. Então, como é que é isso? Como é que é essa relação do corpo com a roupa? Tá? Tem toda uma questão, né, com o meio ambiente, com a roupa e esse corpo. O que é que acontece quando tem esse encontro aí com essa roupa que ela vai propor? E ela está muito ligada, né, a Erin Meenen vai falar que nesse ponto, a Kawakubo, o que ela faz? Eleva e continua a elevar ao limite o mantra spinozano. Não sabemos o que pode um corpo. Então, ela está reelaborando não apenas as fronteiras da moda, mas a maneira como a moda está situada relativamente a outras práticas. E aí ela traz a questão dessa arquitetura, que é a conversa que ela vai ter com os arquitetos. Pode mudar, por favor. Então, essa aqui é uma das coleções que é de acho que é de 1997, se eu não me engano, que teve bastante comentários, né, uma visibilidade muito grande dessa coleção. Pode passar. Então, essas imagens só para a gente ter um pouco, né, como é que ela trabalha. Então, os comentários que vinham em torno dessa coleção aqui é de uma deformidade do corpo. Mas como assim? Você está produzindo aí uma coleção que deforma o corpo? Que corpos são esses que estão deformados? O que ela queria com isso? E no texto aí que eu compartilhei para a gente fazer essa conversa aqui hoje, em um momento ela vai, a Erin Meenen traz a questão que a Kawakubo, o que ela pede? Para que as pessoas olhassem para essa moda, para esses corpos vestidos dessa forma, e tirando, né? O que você enxerga além desse corpo deformado? Vamos ver o que tem por detrás disso. E aí, passa um pouquinho, Nina, para outra aqui. Então, nessas duas aqui, ela vai fazendo um convite para ver se as pessoas não estão acostumadas a ver. Oi? Pode ser essa. Pode ser essa imagem. Então, essa que está de preto, se você no metrô nunca viu ninguém com a mochila nas costas, e no inverno com um casaco por cima, e esse corpo não remete a essa situação, né, da pessoa com uma mochila nas costas. Então, é trabalhar com a percepção das pessoas, que nós estamos acostumados a olhar de uma forma e perceber de uma maneira limitada também, né? Então, mas isso não é um corpo deformado, um corpo carregando uma mochila atravessada, um bebê nas costas ou na frente, e aí você bota o casaco para aquecer o bebê e você... Então, essa questão de trabalhar com a percepção das pessoas também, uma moda, uma coleção que faz esse convite também. Aí, seguindo, vamos ver dos arquitetos. Esse casal, então,
eu não sei pronunciar, gente. O Arakawa e a Gins, um casal, os dois já faleceram, os dois faleceram antes de completar 80 anos, e eram artistas visuais, escritores e arquitetos autodidatas. E eles trabalham com a questão dessa arquitetura processual, que eles definiram como tecidos de densidades sobrepostas. Entendida assim, a arquitetura deve ser vista para além do regime da edificação. A arquitetura processual é um procedimento de constituição de mundos. Então, eles falavam o seguinte, que não é uma construção de prédios, mas sim construção de mundos. Pode passar, por favor. Então, eles diziam que essa arquitetura, ela vai ser processual se for capaz de abrir o campo relacional ou a ecologia emergente para que a possibilidade de ativação das condições de reciprocidade que mantém o processo de autoinvenção da vida ininterrupto. E eu acho que é muito, assim, conversa com isso, com esse ativismo delicado, né, todo esse trabalho que a Nina vai colocando, de autoinvenção da vida e de forma ininterrupta. A maioria dos arquitetos, eles argumentam, fazem de tudo menos intensificar a vida, tudo a menos abri-la para a sua potência de diferenciação. Então, nós seguimos as rotas, né, que são propostas para a gente, aceitamos seus limites, e ao fazermos isso, nossas vidas tornam-se premeditadamente orientadas por eles. Então, tudo já assim, a gente é conduzido, né, por essa arquitetura, por essa proposta de prédios, de condomínios, de espaços. Então, e o que eles vêm querer quebrar tudo isso? Pode passar, por favor. Então, o desafio é como fazer com que esses procedimentos, né, sejam continuamente reinventados, para permanecerem nessa rítmica da experiência. Então, traz muito a questão da experiência, da experimentação, e aí também chamam a atenção que nenhum procedimento é infalível, muito menos funciona em qualquer situação, mesmo as mais semelhantes. Então, ele deve ser criado com cuidado, deve ser relevante às condições dispostas no momento, deve ser capaz de ativar a ecologia da qual faz parte, deve ter longevidade suficiente para deixar um traço. Tá? E aí também vem essa observação que os procedimentos são mais falíveis do que exitosos, mas isso é parte de sua necessidade. Essa falibilidade nos lança na trilha da experimentação. Então, eu fui fazendo esses recortes que eu acho que dá uma boa conversa. Esse é um dos projetos que eles realizaram, eu coloquei, eles realizaram na vida toda deles como profissionais 5 projetos, 3 no Japão e 2 nos Estados Unidos. Então, essa foto está um pouco embaçada, né, mas é tentar trazer o desconforto para as pessoas. Eles falavam isso, que eles tinham uma preocupação também de como fazer espaços que pudessem aumentar o tempo de vida das pessoas, acreditando que os desafios, tá, a sair do conforto, eles odiavam essas palavras, conforto, bem-estar, a qualidade de vida, tudo essas palavras super capturadas, né, hoje. Não, a gente tem que propor coisas que desafiem tudo isso, e fazer com que a mente
tenha que estar ali ativa, reinventando, né? São corpos que vão ter que se reinventar, sair do hábito para poder transitar por essas casas aqui por esses projetos que eles construíram, né? Então, olha lá, constroem prédios sem portas, colocam quartos distantes um dos outros, janelas perto do teto ou perto do chão, pisos inclinados e irregulares, como a paisagem lunar, projetados para desequilibrar mesmo os ocupantes. Então, eles argumentavam essa questão de estímulo do corpo e da mente, e com isso prolongar a vida. E eu até fui ver, né, a questão da idade que eles faleceram aí, os dois morreram antes dos 80 anos, fizeram esses projetos, era isso que eles acreditavam, e a Erin Manning vai trazendo essas questões para a questão do design da Rei Kawakubo também. Então, é assim que eu lanço aí para a gente conversar agora. Como é que ressoou para vocês? Vamos lá, produzir filosofia. Muito bem. Olha só. Tem um eco para mim, tem para vocês também? Bem, vou deixar então. Tem um eco? Agora passou, Nina. Ok. Então, tá. Então, olha só. Bem, o assunto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ser assim, generoso com nossa audiência é o conceito de menor, né? Porque a gente não pode naturalizar o conceito de menor, que ao começo da fala da Cláudia traz uma ênfase nesse conceito. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco desse conceito de menor, né? Talvez pudéssemos começar por aí, Cláudia. Você quer trazer um pouco mais esse conceito de menor para a gente? Nina, vamos passar aí a palavra um pouco do menor. De qualquer maneira, não dá para a gente jogar o conceito de menor sim. assim de qualquer maneira. Por quê? Porque a gente não entrou com ele, a gente entrou como um pressuposto, como se todo mundo soubesse o que é menor nessa perspectiva teórica. E nem todo mundo sabe, né? Porque a gente, primeira característica, cada um vem de uma escola de pensamento completamente diferente. Então, o que tá norteando o trabalho da Cláudia é justamente essa busca por esse conceito menor, ou seja, por aquilo que não é hegemônico, por aquilo que não é digamos assim, o cânone, por aquilo que não é a normalidade, por aquilo que foge, né, aquilo que é considerado natural. Então, é pelo pior, né? Digamos assim, o menor, a literatura menor, isso do menor é aquilo que se diferencia de uma totalidade, de um cânone, de uma totalidade, né? Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente tem do que está no centro, né? Do que é assim, do que todo mundo busca como referência. Então, o que dita as normas, as regras, é pensar essa questão do centro, né? Pensar no menor é tudo que está nas bordas, que está fugindo. Então, pensar a velhice como menor, né? A gente sabe que os velhos estão aumentando, tem cada vez mais velho. Não é isso, né? Não é a questão de quantidade, mas é pensar no que foge. Então, eu não vou ficar me pautando pelo envelhecimento ativo, que é onde as pessoas vão buscar uma vida potente. Não acho que está aí. Então, pensar no menor é pensar em tudo que foge. Certo, Nina? Muitas vezes a gente fala das minorias e alguém argumenta, não, mas a maioria é mulher. Como que mulher pode ser minoritário? Então,
é menos nesse guarda-chuva, é menor nesse guarda-chuva teórico, por quê? Porque não está, digamos assim, para usar uma palavra de referência da Cláudia, no centro, né? Não é o padrão, não é o estabelecido, né? É o que foge à norma. Né? O universal é o homem, até se usa esse nome para isso. E o que foge a esse universal, né? É o menor, né? O minoritário. Muito bem. Então, está aberta a palavra. Deixa eu só fazer mais um adendo, então, aqui. E a questão do gesto menor, que é o que a Hermin traz, o gesto menor, ele está colado nesse conceito, então, do menor, do Deleuze, do devir e do acontecimento. Então, por que ela traz essa design? Então, porque para ela, essa ação, né, da costura, de produzir moda, isso é um gesto menor, porque ao fazer, né, mesmo que seja repetindo, cortando, cortando e cortando, nesta ação vai ter, neste gesto da costura, do cortar o tecido, vai ter um momento onde tem um acontecimento, aquilo se torna um acontecimento, que é onde se produz a diferença. Então, em algum momento, se produz uma diferença e aí temos a possibilidade do devir. Então, são esses conceitos que estão atrelados. Vamos ficar satisfeitos com o menor, por enquanto. Por quê? Porque é um campo de pensamento que ele é todo carregado de jargões, de dialetos. Então, para alguém que está fora dessa, né? Aqui, claro, a gente tem várias pessoas entre nós que estão dentro disso, mas para quem está fora, né, é difícil entrar nesses conceitos. Por isso, a gente tem que fazer aqui um exercício, né? Até para ler é complicado. Um exercício de tentar ver assim, mas será que a Cláudia está querendo isso? Então, essa é a primeira rodada para responder essa pergunta. Quem descobriu o que a Cláudia estava querendo com isso? Posso falar? Pode. Cláudia, queria agradecer esse seu texto proposto, porque me levantou muitas questões e eu acho que a beleza disso é isso, né? São essas perguntas, muitas polêmicas rondaram a minha cabeça, mas o que fica, o que eu vou pensar para nosso tempo aqui, para colocar nessa tenda, primeiro que o que fica para mim é a história do lugar, né? Tanto que nesse texto ali os arquitetos que constroem casas com uma estilista de moda que constrói um roupa, né? Então, que é um habitar um lugar, são os lugares, né? Mas o que fica para mim da história da roupa, que eu achei interessantíssimo, é que normalmente a roupa, e o seu texto, que é o texto que você traz, mostra isso, a roupa normalmente nos contém, né? É isso, a cintura alta que delimita a nossa cintura, que a roupa nos forma, como se a roupa o antigo espartilho que sobe, ou o decote que mostra. E a pergunta que me veio é que nesse pensamento, né, nesse lugar de pensamento que você está trazendo no hábito de vestir, quem contém quem? Né? Quem está contendo? Né? Quem é o continente aqui? Então, eu achei muito... me veio isso de pensar, que eu nunca tinha pensado, que neste caso é o nosso corpo que invade o tecido, né? É o nosso corpo que contém o tecido, que forma o tecido. Então, é uma coisa que vai agora você estava falando do centro, né? Do centro para fora. E não ao contrário de alguma coisa que vem nos oprimindo, né? É o nosso corpo que se apresenta. A roupa só como se fosse uma conversa, não que nosso corpo não chega, no meu entender, nosso corpo não chega a conter o tecido, mas o nosso corpo chega a conversar com um tecido que
que se enrola, né? Você falou do kimono, dessas roupas africanas que a gente vai testando, né? A canga que a gente vai na hora do frio da praia se enrolando e cria uma coisa com o momento, com o acontecimento do momento. Então, essa fio da tenda que eu vou trazer. Eu falaria, eles ia gostar de falar muito aqui, mas vou deixar isso aí. Queridas, eu tô aqui, tá? Só tirei para deixar bonitinho assim, mas aí eu tô aqui, tá bom? Pode falar, Aline. Então, eu queria também agradecer a Cláudia, né? E o texto me afetou de diversas formas, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre moda, e essa coisa da moda com a arquitetura, mas eu acabei que eu fui viajando muito no texto, né? Porque ele traz reflexões bem importantes e profundas. Eu fiz várias anotações, né? E eu achei muito curiosa essa questão da arquitetura processual, né? E tentei, não sei se é certo, né, fazer isso, mas eu transpus isso para os processos que a gente vive em diversas áreas, não só da moda, nem da arquitetura. E achei muito curioso porque eles falam sobre a questão do constrangimento, né? E nos últimos dias, né, todo mundo está assim também, nas últimas semanas, assim, eu estou sentindo esse constrangimento dessa situação que a gente está vivendo, né? Enquanto eu li o texto, eu pensei, sim, na moda, na roupa, que, na verdade, ela nos leva a pensar para além da roupa, né, para além do produto, mas fiquei pensando nessa arquitetura processual para o momento que a gente está vivendo, né? Aí eles falam, né, segundo ela, que a criação de constrangimentos permissivos para cada novo processo é crucial para os técnicos que produzem a arquitetura processual da experiência. Então, de certa maneira, acho que você explicou no começo, que esse constrangimento, aquilo que você falou que ele é produzir a dificuldade para, ao mesmo tempo, produzir uma mudança, né? Um movimento, para a gente não se estacionar na questão do, como é que fala? Bem-estar e do conforto. Aí eu fiquei pensando, nossa, agora tá tão desconfortável, e se eu tentar trazer isso para esse momento e pensar nessa possibilidade de um novo processo que esse constrangimento está produzindo, né? Nessa questão, eu fiquei pensando também no vestuário, na arquitetura, mesmo que a gente está confinado dentro de casa, né? Que a gente pode, né? Eu fiquei imaginando como a gente poderia experimentar esses conceitos como ferramentas, né? Aí eles falam que o constrangimento torna possível um novo processo. Aí cita Deleuze dizendo: acreditar no mundo é uma recusa a tomar o mundo como dado. Quando eu li isso, eu fiquei feliz. Assim, então tá, eu vou produzir alguma coisa aqui, né? Tem um novo processo acontecendo. E a gente precisa acreditar que esse mundo aí não está dado, não. A gente precisa acreditar nesse mundo. Aí eu já viajei para outra coisa, né? Para o que estava acontecendo comigo. Aí, outra coisa que eu marquei, está escrito assim: o único jeito para não sair do ritmo da existência é perseverar firmemente em ato. Aí eu fiquei pensando, o que seria isso? Perseverar firmemente em ato? É uma pergunta. E aí também tem uma coisa também, que essa produção, quando ela vai dizer que ele não está produzindo roupa, né? Na verdade, é uma constituição de um mundo. Então, trazendo isso, né, para essa experimentação do acontecimento aqui agora entre nós, né, o que seria esse perseverar em ato para nós, para mim? Fiquei pensando. Muito bom, né?
Acho que é uma pergunta mesmo para a gente pensar aqui. Muito legal, né, trazer para o hoje, assim, para o momento atual. Aline, posso falar? Essa palavra constrangimento e desconforto, na hora que eu lia que eles propunham esse desconforto, eu remeti, né, ao desconforto, né, desse habitar, né, do momento atual, né, e claro, pensei também no vestuário. Mas pode falar, Andréia. Não, desculpa interromper. Não, eu não queria tentar nem responder essa pergunta de perseverar em ato, né? Porque eu também fiquei pensando bastante nisso. Mas eu fiquei pensando também em algumas outras coisas que o texto trouxe, que para mim também eu também estava fazendo relação com as coisas que eu estava fazendo enquanto li o texto, né? E aí essa coisa do procedimento me pegou muito forte. Refletir sobre o procedimento, sobre essa diferença de procedimento e instrução. Eu achei muito legal pensar nesses dois campos, né? Porque o procedimento não garante nada, assim, não garante um resultado absoluto. Então, por isso, o procedimento, ele tem uma contingência, ele tem uma história, ele tem uma margem de segurança ali, de que a coisa mais ou menos pode funcionar, né? No caso, por exemplo, que eles citam, a roupa é a roupa, né? Tem o corpo, eles dizem que eles não conseguem, inclusive, se livrar de algumas categorias, como vestido, casaco, calça, né? Quando a gente fala em roupa, né? Mas eu fiquei pensando também essa questão do procedimento em outras coisas. Eu estou aprendendo a feltrar molhado. E eu ontem fiz uma aula e tinha lá todos uma série de procedimentos que ela me garantiu que, historicamente, as pessoas estão fazendo isso na humanidade há muito tempo e vai feltrar, né? Na hora que eu começo o meu projeto, isso feltra. Mas ele feltra de um jeito que escapa um pouco, né, do meu planejamento, da minha vontade, E assim, eu estava perseverando em ato ali, e mesmo perseverando em ato, seguindo um procedimento e com uma intencionalidade determinada, havia esses escapes, né? E o texto, para mim, foi muito difícil para mim esse texto, porque eu sou de uma outra... Né, eu venho de uma outra caminhada de leituras, né? Então eu me deparei com muitas coisas que eu tive que parar e verificar, assim, como que naquele contexto cabia, por exemplo, falar em biosfera, né? Questões assim que para mim, mas foi muito bacana esse exercício também, né, de tentar trazer isso um pouco para dentro de mim, né, e tentar mastigar isso dentro das minhas possibilidades, mas eu fiquei pensando muito nessa questão do que o que te constrange também em alguma medida, espaço de possibilidade e de potencialidade, que inclusive nesse texto vem como coisas diferentes, potencialidade e possibilidade, né? Fiquei pensando que seria isso. Agora, a última coisa que me pegou muito, assim, que eu fiquei pensando na casa, daí fiquei pensando na rotina dessa pandemia, em tudo isso, é a questão do hábito. Eu achei muito legal a discussão que é trazida sobre o hábito, né? Não estamos falando do Bourdieu, estamos falando desse hábito que a gente encontrou aqui, que é isso que é ativado, né, pela segurança. O hábito ele é ativado pela segurança, né? Então a gente vai repetindo, mas ao mesmo tempo ele tem. Eu acho tão legal a ideia que ela usa no texto de que ele é uma ferramenta coreográfica. Eu fiquei imaginando realmente, né? Os nossos hábitos são uma coreografia, mas em algum momento do texto ele diz que na coreografia é legal a gente perceber o que acontece entre o impulso do movimento e o movimento final. Então, nesse interstício ali, está acontecendo coisas que são, às vezes, imprevisíveis, que são, às vezes, o que nos dá esse espaço, né, para que uma coisa se transforme. Então, achei isso muito legal, eles trazerem essa ideia do que o hábito, ele também pode ser quebrado ao trazer uma força mutável. Acho que é isso que está no texto, né? E aí vem a pergunta, e o que mais pode o hábito? Eu fiquei pensando, né? No que mais pode o hábito, que a gente leva tanto tempo construindo alguns hábitos, né? E estando constrangida, de certa maneira, por eles também, né? Eu fiquei pensando nessas questões aí.
Achei bem legal, porque essa questão do hábito também me pegou a primeira vez que eu li o texto, e eu nem trouxe na introdução, e estava esperando mesmo alguém colocar isso, e que ele fala, né, de uma sementinha, que todo hábito tem uma sementinha ali que é onde pode... Que continua operativa, ele fala, né? Que continua operativa. Né? Isso eu acho lindo. E a questão do gesto é isso. Então, bordar, aquele gesto que vai repetindo, naquele hábito de bordar ali sempre da mesma forma, mas tem uma hora que algo acontece, e algo acontece, eu acho que tem a ver com essa sementinha aí, com isso que tem impotência, né? O que pode o hábito? Acho que passo por aí. Eu posso falar alguma coisa? A Caroline... Não, fala, Caroline, primeiro, depois... Obrigada, Lu. Cláudia, eu também queria agradecer, eu também queria dizer que foi difícil para mim, embora eu sentisse confluências e, de repente, eu falava, ai, meu Deus, do que ela está falando, né? Mas eu queria trazer, assim, primeiro que, para mim, foi, assim, um primeiro incômodo, primeiro contato me provocou um incômodo, mas o incômodo veio, contato com o texto e com o assunto do texto, mas o incômodo veio justamente porque a moda, pessoalmente, para mim, ela é assim, meu parâmetro de escolha de moda é conforto. E é não pensar muito nisso. Então, eu pego a roupa pelo conforto, por como está a temperatura. Posso até imaginar que tem a ver um pouco com como está meu estado de espírito, porque eu me lembro de quando eu vestia meus filhos, eu escolhia as mesmas roupas, as mesmas cores de roupa para mim e para eles. Não sei se tiveram essa experiência. Todo mundo de verde, todo mundo de vermelho. E aí, também fiquei muito nessa coisa, né, da desconstrução. O que é essa desconstrução dessa forma que desforma, um corpo disforme, mas que, na verdade, é o que está presente. Adorei quando ela chegou na coisa de que, na verdade, esse é o olhar do autista, né, que a gente não... para mim foi assim, uau, né, que essa ideia da construção de mundos, né, que a construção de mundos é como eu vejo, né? E como é meu campo de percepção a partir de um background que a gente nem dá conta de construir e que cada um tem um, né? E aí fiquei pensando sobre essa coisa desse chão todo disforme, da construção do desconforto da casa, da roupa que comprime, que constrange, que conforma, e da casa, né? Quando eu fui pesquisar lá como eram as casas, e esse chão todo... E aí eu me lembrei de uma passagem do Tim Ingold, que é um autor que provavelmente vai ser o autor que eu vou trazer aqui para a gente brincar junto, e ele fala sobre duas coisas que para mim mexeram muito, né? Primeiro é que uma das camadas que começaram a separar o homem da Terra, o ser humano, da sua conexão com a Terra, foi o fato da gente começar a usar sapatos. E depois da gente linearizar pavimentar as ruas. E esse tipo de lógica é a que cria esse conforto, onde cria um certo automatismo, onde eu crio hábitos que eu nem preciso pensar sobre eles, né? Eu simplesmente transito entre os espaços, escolho coisas, faço, tarará, e me pareceu que essa casa ela quer trazer essa atenção de volta. Foi a minha sensação. E essa roupa também é algo que causa uma atenção, né? Um estranhamento é uma coisa que me traz para o presente, me traz para a presença, né? E aí eu achei interessante essa coisa, né? Mas fiquei me perguntando, será que se eu morasse numa casa como essa, eu não ia acabar gerando conforto, gerando o hábito a partir desse, né?
porque todo esse debate sobre a filosofia da diferença sempre me cai, e aí vocês podem cair em cima de mim, mas eu sempre vou para aquele lugar, assim, será que é possível, de fato, a gente sempre estar no novo, sempre estar desconstruindo e precisar virar quase uma necessidade, né, de não cair no conforto, enfim. E aí, só para trazer o Tim Ingold de novo, ele tem um debate sobre as palavras espanto e surpresa, que a surpresa é essa concepção da linearidade da vida e que algo sai da ordem, a gente fica surpreso. E no espanto é o contrário, a gente está na presença e aí a gente está ali super... E aí, sabe aquela coisa assim, de que a gente está prestando atenção e de repente tem uma florzinha ou uma borboletinha, e a gente fala, né? É um espanto. E ele brinca com isso, né? Então, quis trazer esses elementos assim de como é que esses estranhamentos podem nos trazer para a presença, mas de como é que a gente mantém isso, né? Ele até cita o Whittaker bastante, o Whittaker fala, a vida é um nascimento contínuo. Como é viver a vida num nascimento contínuo? Obrigada. Eu também quero te agradecer, Cláudia, pelo texto. O texto é uma experiência, né? Ele já vem como essa provocação, assim, da gente. E eu confesso que eu fiquei muito, assim, interessada em estudar mais a questão do hábito como essa coreografia. E esse sutil, né? Então, assim, quando ela traz o Surriot, se aproxima muito das coisas que eu venho pesquisando e estudando, que é esse campo dos virtuais, né? Que é isso que a gente está nessa tensão tentando captar e ser esse corpo de passagem também, né? Eu acho que provocar esse corpo para um não conforto e para e se questionar também, né? O que pode esse corpo, né? É sempre essa provocação e essa abertura, né, para essa conexão com esse novo que chega, assim, e que já está aí, né, que não é nem algo que vai chegar, às vezes já está junto. Então, eu fiquei bem provocada pelo texto, e vou seguir com essa pergunta, né, o que mais pode o hábito? Eu acho que tem uma coisa aí do fazer que também nos provoca a pensar, achar essas rotas de repetição também, a diferença por um toque sutil nessa coreografia do hábito, a importância também, né? Eu acho que tem uma importância dos processos de repetição, né? Pensar a repetição também como esse eterno retorno, como... Então, não sei, eu fiquei um pouco nessa questão de esses modos que instauram esses processos, né? Do fazer e também fiquei bem interessada pela questão das ecologias, né? A questão do campo do cuidado também conversou muito com questões que eu tenho me feito, né? Um cuidado com esse mundo que se desdobra, assim, né? Pensando também a questão sempre conectada com a discussão do fazer. Então, eu te agradeço muito essas provocações. Eu acho que para mim ele foi um texto que abriu muito, assim, sabe? Então ele trouxe muitas perguntas. Eu acho que de certa forma ele foi uma boa abertura de conversa para a gente aqui também, eu acho, né, que é para a gente também ir se localizando, assim, né, onde nós estamos, e eu te agradeço muito, assim, foi uma provocação. Eu concordo com as meninas que falaram da questão do bem-estar e do conforto, da questão da moda, porque eu também faço esse movimento, que nem a Carolina disse ali, né, eu escolho o que vai, até de certa forma, que vai me dar menos trabalho, né? Eu acho que é por aí que a gente vai pensando, né? Eu escolho aquilo que vai me acompanhar e não vai me provocar. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Não me provoca também, vai me deixar mais tranquila com o fato de eu não me desacomodar durante um percurso, por exemplo, no caso da roupa, né? Então, eu também tenho esse movimento, inclusive esse movimento que nem a Carolina trouxe, de todo mundo da mesma cor, com o mesmo material. Então, eu acho que o texto também nos provoca a pensar isso, né? Essas coreografias, e eu gostei muito até dessa lógica da coreografia, porque me provoca um pouco a pensar o cotidiano também, né? E esse cotidiano que é sempre esse mesmo, e que está sempre também sendo tomado, né? Pelo intempestivo, pelo que atravessa, pelo
né, pelo fora, né, então eu fiquei conectando um pouco essa coreografia do hábito com essa questão nossa do cotidiano, da casa, né, e também do que a gente tem vivido, né, nesse período agora. Te agradeço muito. Queridas, olha só, acabou. Se a gente passar mais 1 minuto, a gente não vai para o Instagram. Mas a gente pode escolher não ir também para aquele lugarzinho lá. Então, quer fechar? Quer falar mais alguma coisa, Claudinha? Eu fico, assim, super feliz de ouvir todas vocês e ver quantas provocações, né, também surgiram em vocês, como surgiu em mim quando eu entrei em contato com essa autora, com esse texto, né, é um capítulo do livro, o livro todo é muito bom, mas esse em especial deixa, né, ele dá muitas aberturas. Então, eu estou bem feliz de poder estar conversando tudo isso e cada uma trazendo uma questão aí para a gente olhar mais, e como que tudo que vocês foram colocando, né, também faz a gente pensar nesse momento atual, porque eu fiquei imaginando, é isso, essa produção de mundo, né, que a gente precisa, qual é esse novo modo de existir, como será, né, daqui, como que a gente vai produzir modos de existência, continuar com uma vida potente, quais são as ecologias e cuidados, né, acho que, Paula, você trouxe isso, que ecologias e cuidados a gente pode pensar a partir daqui. Então, é isso. Obrigada. Tensiona demais o meu conceito de casa, né? Esse lugar da produção da diferença, junto ao corpo, junto ao conforto, né? E essa pergunta que a Carol trouxe, né? Como é viver a vida num nascimento contínuo? Uai, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que nascer um pouquinho, dormir outro pouquinho, ir para a Netflix, dormir outro tanto, dar um descanso, produzir alívio, e aí nasce de novo, né? Porque eu acho que também a gente pode cair numa ditadura do eterno nascimento, do sempre novo. Acho que tanto a antroposofia, que tem essa vontade de fenomenologia, de olhar sempre, essa coisa meia do Heráclito, né? Do fogo. Não, se for fogo, 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 vai consumir tudo. Então, eu acho que tem que ter, né, esse lugar, e ele traz um lugar de pensamento importante junto a esse hábito, né, esse germe do hábito, né? Então, você está no hábito, mas, de repente, dá uma acordadinha, produz uma diferença, né? Ao invés de ficar o tempo todo... Também a gente corre o risco que essas filosofias da diferença também sirvam a uma máquina de produção capitalística que não nos interessa, né? Eu não quero isso, não. Né? Eu acho que a gente tem que olhar com muita cautela esses modos de se apropriar dessas filosofias da diferença, porque muitas vezes, eu percebo isso nas linhas de pesquisa, elas são capturadas por esse afã, né, capitalístico. Então, como é que a gente faz? Mantém esse tensionamento, uma coisa bonita que veio aí, né? De você tá ali, mas de repente vem uma coisinha, né? Vem um sempre novo, né? Talvez você não vai vestir aquela roupa horrorosa da moça, né? Mas talvez que eu não vou pegar metrô, mas alguém no metrô, nem vou ver ninguém passando, porque eu moro na roça. Mas, de repente, quando eu enxergar uma pessoa com mochila, eu me desnaturalize o meu olhar, né? E veja o fundo e a forma de outra maneira. Então, eu produzo uma diferença no olhar, né? Então, eu acho que é isso que a filosofia tem que trazer, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né? Que é desnaturalizar isso tudo, produzir pensamento, né? Bem, enfim, acho que é por aí. Muito bem, mais uma rodada, porque já ultrapassamos o limite do Instagram. Eu detesto o Instagram, deixa ele quieto.
Então eu vou... Porque eu pensei nisso, teve uma hora que eu fiquei assim, gente, mas se sempre cortar para ter o novo, e tem que ter o novo, isso daí não tá pegando consumismo, não está numa coisa de... Porque eu acho que esbarra, né? É muito sutil o limite, muito bom. É isso, Carol, isso que a Carol trouxe uma coisa que é isso que eu também me levanto, essa necessidade hoje em dia da criatividade, tudo é criatividade, criar, mas meu Deus, o hábito tem um lugar no mundo. O que a Aline perguntou, como perseverar no ato, em ato, né? Não é inato. A nossa tendência ao equilíbrio, assim, a gente está num conforto do conhecimento, e aí acontece um evento que, sim, sempre acontece, a gente está na vida, um acontecimento que nos causa ou surpresa, ou espanto, assim, acontece alguma coisa, e aquilo, sim, na nossa conversa, aquilo nos desperta um movimento criativo necessário, porque aí a vida pediu aquilo, mas eu acho incrível agora essa necessidade, tudo é escrita criativa, indústria criativa. Pelo amor de Deus, o capitalismo até isso. É a nova commodity, a ideia das pessoas. Vira uma ditadura, né? É o dever ser, né? Eu fico pensando assim... Desculpa, pode falar. Não, é que tu falou uma coisa que me veio a expressão que está no texto. Então era isso que eu estava procurando? Era também... isso que eu ia falar. Era isso que eu estava procurando. E outra coisa, essa criatividade, né, que essa palavra, como ela foi capturada, não se pensa no processo de criação, né? Não é isso que está em jogo quando se fala nessa criatividade, o tempo todo criativo, em todo lugar criativo. Mas acho que o que nos interessa é criatividade enquanto processo de criação, né? E nisso de que tem que ser, né, essa novidade o tempo todo, eu lembro que quando eu estava na pesquisa com o grupo de bordado, eu comecei a frequentar e abordar junto com elas, e eu falava, nossa, mas é sempre tudo igual, é igual, não acontece nada de novo. E eu até comecei a sonhar com isso, que eu estava, que era assim, era sempre a mesma coisa, e aquilo não acabava, e era o mesmo, mas é nessa mesma, né, nessa rotina, nessa mesma coisa, que parece que não está acontecendo nada, é que algo está acontecendo mesmo, né? É que aí também... Essa deriva que ela trouxe do hábito foi demais, eu achei. É demais, né? Isso. Demais essa deriva que surge do hábito. O próprio hábito. Desabituar, ela surge né? Entrar um pouquinho mais nesse lugar, né? Isso também... Essa coisa do germe, né? Muito bom. Perseverar firmemente em ato. O que é isso? Pergunta a Aline. Né? Como é que você intensifica isso? Como é que você persevera nesse lugar? Essa é uma pergunta que eu carrego. Acho que a gente tem que anotar essa pergunta e seguir com ela, né? Nos próximos também. Muito bem. Agora uma maldadezinha. A hora que eu olhei aquelas casas, e depois você falou, eu não sabia, você falou que os arquitetos morreram jovens. Jovens não, mas morreram antes dos 80. Fiquei imaginando se eles não habitavam uma casa extremamente perigosa, com quinas, com lombadas, com parede de escalada. Do que será que eles morreram? Vou ser bem sincera. Eles não estão sabendo nada do que é uma casa perigosa. Porque eles não sabem qual é a minha casa. Carol sabe. Eu me identifiquei completamente. Falei, nossa, se eles soubessem a vontade que eu tenho de apartamento, eles não estavam produzindo uma casa toda assim. Porque a nossa era sair no banheiro à noite, você tem que pegar uma lanterna, escalar umas pedras. Sinto muito, um pouco de asfalto, de ingot, que me perdoe. Mas casa de experiência, né? Quanto
mais velha eu vou ficando, mais vontade de asilo vai me dando, sabe como? É tudo muito lindo, tudo muito bonitinho, mas tá bom. 4 dias já é o suficiente para meu processo de produção de diferença. Não, aqui, ó, quer ver? Ó? Eu tô aqui, né? A minha cadeira vai fazendo assim, aí eu tenho que voltar para cá, e minha cadeira vai fazendo... Por quê? Porque o meu chão é assim. O meu chão é assim, a parede faz assim. Então, você fica meio doido. Bem, enfim, produz diferença, né? Mas que dá uma vontade de Netflix, dá, né, gente? Quanto mais a gente filosofa, mais dá vontade de não pensar em nada. Muito bem, queridos. Olha só, vamos mostrar o que vai... quer mais desabafar sobre a diferença? Eu vou mostrar, então, o que a gente vai fazer agora, tá bom? Deixa eu mudar aqui de lugar com a Claudinha. Olha lá. Vou colocar... Peraí, onde é que eu estou? Aqui. Tcharam! Pronto. Não, quero assim. Muito bem. Então, a próxima a trazer... Olha o texto, hein, Lu? Olha só. Só de colocar isso aqui já fiquei pensando muito. Hospitalidade pede lugar. Lu Lessa Ventarola. Diz ela, hospitalidade, transpor as soleiras do mundo digital. Um lugar de encontro potencializado pela pandemia, que exige também ritos hospitaleiros. Eu achei demais isso. Por quê? Porque tensiona tão, parece na oposição do que a Cláudia trouxe. Eu achei demais, né? Porque a Cláudia traz uma diferença de desconforto, de desconstruir essa máquina de produção de subjetividades capitalística que é o conforto. E a Lu vai trazer hospitalidade. Eu quero ver como é que a gente vai lidar com esse tensionamento. Então, deixa eu falar para quem está aqui, como que faz para... como que faz para se inscrever? Então, aqui na descrição do vídeo tem o caminho. Se você quiser ler o texto, se você quiser debater conosco, basta se inscrever no grupo de estudos. Muito bem, deixa eu ver onde é que eu estou. Opa, peraí. Oi. Então é isso, gente. Queridas, fiquem aí um pouquinho para a gente conversar. Eu vou fechar a transmissão, tá bom?